Olá, queridos alunos. Então, hoje estamos aqui na nossa aulinha de literatura, tá? Eu vou passar algumas informações sobre a literatura e espero que vocês tenham lido o conto, né? O conto que eu passei para vocês, porque vai ter algumas questões relacionadas na prova sobre o conto também, tá? Então, vou revisar aqui um pouquinho a questão da literatura, certo? Então, o que é a literatura na realidade, tá? É toda forma de expressão ou arte, certo? Isso já dizia Fernando Pessoa, né? A literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Então, o que na verdade é a literatura? A literatura é uma arte, né? É considerada uma arte. É a expressão, é criatividade, é cultura, é novas ideias, né? Então, o escritor, quando ele está criando uma obra, ele está criando uma obra de arte, tá? Então, ele se baseia no histórico cultural da sociedade do momento, ele se baseia nos seus sentimentos para criar os personagens e a história, né? Então, tudo isso engloba a produção de um livro, de uma obra de arte, tá? Aqui eu vou trazer para vocês alguns períodos literários, tá? Um deles é o pré-modernismo, tá? O pré-modernismo, ele não é propriamente dito um estilo de época, ele não é um período literário, né? Alguns livros vocês vão encontrar mais antigos delimitando como um período literário, mas ele não é um período literário. Na realidade, ele é uma transição para o modernismo, que aí sim é um período literário que nem o realismo, o barroco, o romantismo, né? Então, quando que ele surgiu? Ele surgiu ali, então, pelo século XIX. Qual era o contexto? O que acontecia na sociedade naquele momento, tá? Então, começou a ter uma reurbanização das principais cidades, os escravos foram libertados, né? A região Nordeste sofria sobre a seca e com os grupos de cangaceiros, tá? Na região Norte, então, Manaus e Belém, eles prosperavam, né? Por conta da extração da borracha. A cultura do café com leite, na época de São Paulo, né, estava cada vez mais acelerada, e o Brasil vive um momento de contrastes, né, porque lá no sertão tinha, então, a seca, tinha a questão dos grupos de cangaceiros, né, e no norte tinha, então, estavam prosperando com a produção da borracha. Então, observem que, quando surgiu esse pré-modernismo, nessa transição em que o Brasil estava em duas direções diferentes, tá? A literatura do pré-modernismo, ela tenta representar esses contrastes que marcam o momento histórico do país. Então, a literatura está muito linkada ao contexto histórico daquele momento, né? Então, ela foi lá no século XIX, mais ou menos por esses períodos, né? Então, as suas principais características refletiam os problemas que atingiam a sociedade brasileira, tratavam de assuntos do dia dos brasileiros e buscavam a linguagem mais simples e coloquial. Por quê? Porque era a linguagem que o povo utilizava e que estava precisando naquele momento, né? Então, eu trago alguns autores desse período, né? Aqui o grande Monteiro Lobato, que muitos pensam que Monteiro Lobato era só infantil, mas não, né? Ele teve outras obras importantes. Claro que a grande obra dele foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele também era um escritor pré-modernista. Então, ele também tinha obras que relatavam a sociedade, os contrastes da sociedade brasileira daquele período, né? Que estavam em 3 estados diferentes, né? Lá no Nordeste, em regiões diferentes. No Nordeste, então, ocorria a seca, e ocorria os grupos de cangaceiros, né? No norte, eles estavam em ascensão por causa da extração da borracha. Em São Paulo, então, a cultura de café com leite, lá que eles chamavam, o café, na realidade, estava subindo cada vez mais economicamente, tá? Então, Euclides da Cunha, aqui trago Augusto dos Anjos e Afonso Lima Barreto, tá? Bom, aí então surge, em 1922, a Semana da Arte Moderna. O que foi essa semana? Então, essa semana foi exatamente isso. Foi uma transição para o modernismo. Então, ela foi uma semana um pouquinho conturbada, tá? A Semana de Arte Moderna, ela ocorreu em São Paulo, no Teatro Municipal, em fevereiro de 1922, né? E qual que era o principal propósito? Mudar, renovar, mostrar que existiam um contexto artístico e cultural urbano diferente daquilo que existia na sociedade ali. Então, a literatura, as artes plásticas, a arquitetura e a música se juntaram para, então, mostrar que tinha que se modernizar nessas artes, né? Por isso que, então, surge o modernismo.
Então, qual que era o objetivo? Mudar uma produção artística, criar uma arte essencialmente brasileira, embora em sintonia com as novas tendências europeias, que eram chamadas vanguardas europeias. Então, esses escritores aí e mais alguns outros, eles foram para a Europa e lá eles estavam mais à frente na parte artística, tanto na literatura, como na pintura, como na música. E para a literatura eles quiseram trazer algumas tendências de lá, que a gente chamava de vanguardas europeias, tá? E claro, né, que tudo que é novo gera uma polêmica, né? Então a semana, como toda inovação, não foi bem acolhida pelos tradicionais paulistas, e a crítica não poupou esforços, né? Porque o que? A burguesia queria aquela história em que existisse um romance entre um burguês e uma burguesa, e que existia o plebeu, que sofria na história, né? Um escravo. E o que acontece? A Semana da Arte Moderna, esses autores queriam trazer algo novo, né? Mostrar a realidade da sociedade atual, que estava vivendo um contraste, né? Então, para eles foi uma afronta, né? Então, a burguesia elite achou uma afronta eles quererem colocar as tendências europeias para mostrar a realidade da sociedade brasileira. Então, para eles era uma afronta, né? Então, a Semana da Arte Moderna, aqui eu deixo um resumão, né? Do que ela foi, bem importante vocês lerem isso para avaliação, tá? Quais foram quem idealizou isso, né? Anita Malfatti, de Cavalcante, Lazar Segal, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade, Ismael Neri, Mário de Andrade e Heitor Villa-Lobos, tá? Que eu trago para vocês também, como eles anunciaram lá no Teatro Municipal, que seria a Semana da Arte Moderna, tá? Então, foi uma semana bastante conturbada, porque queria sair do novo. Aí, após 1922, depois dessa semana conturbada, surgiu, então, o modernismo, tá? Que ele passou por gerações, por fases, né? Então, aqui a primeira a gente chamava de destruição. O objetivo era destruir a tradicional literatura da burguesia, da elite, né? Que era aquilo dos movimentos antigos, do romantismo, do realismo, né? Daquele romance que tinha que ter uma burguesa, um burguês que viviam apaixonados e que tinha um empregado escravo. Então, eles chamamos a primeira fase de destruição, porque queria destruir a tradicional literatura, né? Aí eu trago algumas características, né? Depois nós tivemos a segunda geração, a gente chama de geração. Então, a primeira geração é de destruição, destruir a literatura tradicional para uma literatura inovadora, que relatasse mais os problemas sociais brasileiros. E na segunda geração, então, a gente chamava de nacionalismo, né? Assim como a primeira geração, os poetas continuam com o verso livre, uma liberdade, uma ironia, né? Então, o que acontecia nesse período, né? Então, a crise mundial econômica na Bolsa de Valores, que foi em 1929, né? Revolução das oligarquias cafeeiras, desgaste da política café com leite, então aquela política que estava em ascensão começou a se desgastar, e a Segunda Guerra Mundial. Tá? O que eles queriam fazer aqui? Então, ser mais nacional, né? Trazer mais nacionalidade. Eles tinham que mostrar para o povo, através da literatura, os problemas políticos, os problemas sociais que aconteciam, né? Não apenas aquela elite, aquela burguesia, tudo perfeito, que era a literatura tradicional, né? Então, eles aproveitaram o contexto social do momento, que foi a queda, a crise da Bolsa de Valores em 1929, a crise lá do café com leite de São Paulo, que estava em ascensão lá no começo, e aproveitaram isso para, então, introduzir o nacionalismo, tá? Principais autores das gerações, tá? Primeira geração, então, modernista, eu trago aqui os principais, para vocês conhecerem um pouquinho da vida deles, que é importante também, né? Importante que aqui, ó, Cecília Meirelles é a única mulher aqui neste momento que fazia parte do modernismo, né? Porque a gente sabe que a questão da mulher era bem restrita. Graciliano Ramos, aí, bem importante. Aqui a gente tem a Raquel de Queiroz, também uma segunda mulher, bem importante como escritora. O famoso Érico Veríssimo, né? E aqui eu trago, assim, do Érico, né? Que é o mais famoso, né? E o pessoal estuda muito, que é O Tempo e o Vento, que é dividido em partes, né? Então, importante também para você saber. E a terceira geração modernista, tá? Que é a geração chamada geração de 45, que daí eu trago aqui para vocês uma chave, né? Uma representação e abaixo algumas características. Então, a partir de ali é uma renovação. Eles começaram a reconstruir-se após o fim da Segunda Guerra. Aí a Guerra Fria divide um mundo capitalista do socialista. Então, ali já começou
voltou de uma Segunda Guerra Mundial, começou a se reconstruir, porém, começou uma outra guerra, na qual dividiu